Olá pessoal, continuando aí o resumo do livro do Harry Gamble, Books and Readers in the Early Church. Esse é o último vídeo da série. Eu vou falar sobre um outro tópico que ele aborda, né? Que é a questão da cultura literária, né? Ele vai desenvolver o tema de que esses cristãos, apesar de serem camadas pobres, né? Você vai ter elementos ali urbanos que já tem uma cultura literária, tá? Então, e que vai se formar ali no cristianismo, especialmente nos séculos 3 e 4 ali. Então, aquela tradição oral que vem lá do século I, ela acaba sendo substituída por essa tradição do livro, né? Como entre os judeus também a religião do livro, né? Então isso veio, passou para os cristãos, né? Papias, ele nessa época da tradição oral, né, ali no comecinho do século II, né, ele fala dessa época que ele preferia muito mais ouvir a voz viva dos apóstolos e dos discípulos do que consultar os livros, né? Essa mesma ênfase é mostrada, por exemplo, por Galeno. Galeno, em composições medicamentosas, ele diz assim: pode muito bem haver verdade nos ditos correntes entre a maioria dos artesãos, de que aprender com um livro não é a mesma coisa, nem comparável a aprender com a voz viva. Ou seja, o Galeno está dizendo, é preferível aprender com a voz viva do que aprender com o vivo. Isso é o que a cultura popular fala. E deve haver verdade nisso. O Galeno falando. Então ele está refletindo essa cultura, essa tradição oral. Tá? William Harris, ele mostra que as taxas de alfabetização da época ali de Jesus estavam aí perto de 10%, talvez menos, tá? E segundo William Harris, ele diz assim: a cultura escrita da antiguidade era em geral restrita a uma minoria privilegiada, embora em alguns lugares fosse uma grande maioria e coexistia com elementos da cultura oral. Harry Gamble, ele destaca que muitos cristãos eles desconfiavam da sabedoria desse mundo. Isso está em Paulo, 1 Coríntios 3,18. E entre eles havia uma tendência, se não para santificar a ignorância, para negligenciar a educação em prol de um fideísmo do sobrenatural ou da ortodoxia aquiescente. Esse é o texto do Harry Gamble. Tertuliano, contra os pagãos, né, em capítulo 3, ele descreve a maior parte dos cristãos como simples, para não dizer idiotas e incultos. Em sua sátira, Luciano de Samosata, ele relata como o peregrino, personagem peregrino, né, ele é um recém-convertido do cristianismo, ele rapidamente adquiriu um status na comunidade. Por quê? Porque ele sabia ler. Ele diz assim: ele interpretou e explicou alguns dos seus livros, e até mesmo escreveu muitos outros, e eles o reverenciavam como um deus. É uma sátira, né? É uma história inventada que ele está usando para ridicularizar os cristãos. Então ele está querendo mostrar que os cristãos é um bando de idiotas, não sabem nem ler. Tá? Essa crítica também vai estar lá no Contra Celso. Contra Celso vai falar isso, que assim, essa religião só atrai escravos, mulheres, pessoas analfabetas, sapateiros, gente de classe baixa, né? E o Orígenes ele não responde isso, ele diz, realmente, é isso mesmo. Tá? Em grande parte por conta desse 1 Coríntios 3,18, né? Que Jesus não escolheu os sábios desse mundo, né? Não escolheu muitos sábios desse mundo. Tá? Bom, o Adolf Deismann, em Light from the Ancient East, publicado em 1908, ele defende a tese de que os textos cristãos eles se diferenciavam de uma literatura clássica, se enquadrando dentro de uma cultura oral, não literária e popular, que se utilizavam de um grego popular, grego da população. Ele diz assim: no geral,
os textos cristãos utilizam o grego que o povo simples e iletrado do período imperial romano tinha o hábito de usar. A literatura cristã mais antiga é de um tipo popular, não literatura artística para os cultos. O cristianismo, em seu período criativo mais antigo, estava mais intimamente ligado às classes mais baixas e ainda não tinha nenhuma conexão efetiva com uma pequena classe alta possuidora de poder e cultura. Bom, esse argumento do Dyson derruba totalmente as teses de quem acredita num Jesus romano e invenção da aristocracia literária romana, né? Aqui ele está dizendo exatamente o contrário, que nasce nos movimentos populares. O Harry Gamble, ele vai discordar do Dyson, ele vai dizer assim, olha, Dyson, não é tão assim também, não tem só idiota não tem só ignorante, analfabeto não. Existem alguns aqui que têm uma cultura literária, tá? Não são muitos, mas tem, tá? Então, a presença de semitismos no texto grego, ela não poderia ser explicada por uma fonte popular, como o Deisman sugere, mas que reflete o texto da Septuaginta. Então, ou seja, são pessoas que estão lendo a Septuaginta. Então, já não é assim tão popular assim, tá? Sobre a influência de Deisman e a crítica da forma, os autores passaram a classificar os textos cristãos como uma pré-literatura, minimizando a cultura literária da igreja primitiva, em que os escritores desses textos eram vistos como meros transcritores de uma tradição oral, e não como autores, o que explica que tais textos circulassem sem autoria nas primeiras décadas. Bom, eu já... aqui é o Deisman falando, né? Eu acredito que os textos estão circulando sem autoria por uma questão de se tratar de texto sagrado, tá? Ademais, Lars Heidbeck demonstrou que os mesmos textos, como os de Dioscórides em farmacologia, Ptolomeu em astronomia e Nicômacos em matemática e Teofrastos em botânica, eles também não seguem um padrão literário, mas tampouco podem ser classificados como linguagem popular. Então, os evangelhos, eles não usam um grego clássico, mas não necessariamente significa que utilizam um grego popular ou baixo vernacular. Ademais, textos como o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, 1 e 2 Pedro e Hebreus são textos considerados relativamente sofisticados. Então, essa tese do Deisman, e depois o de Delius também, ele veio com o argumento de que, como as pessoas estavam esperando o fim do mundo breve, né, então não havia um incentivo para uma produção literária, tá? O Henry Gamble, ele vai discordar disso, né? Porque, por exemplo, você tem na literatura de Qumran, que tem ali uma cultura literária e está imersa num contexto escatológico também de fim do mundo, tá? Então isso não impede que tenha essa cultura literária. No final das contas, o Harry Gamble, então ele vai contestar a tese do Deisman, ele vai dizer que não é uma linguagem popular, não são pessoas analfabetas ou sem nenhuma cultura, tem alguma cultura, tá? Elas revelam isso no texto, né? Alguns textos são, inclusive, bem elaborados. Então, mas também não é uma cultura clássica, tá? Então, tá aí no meio termo, né? Então, esses são os aspectos que eu queria destacar do livro, né, do Harry Gamble, que fala sobre uma presença de uma cultura literária. Então, esses copistas, eles não são meros transcritores por Harry Gamble. Eles têm alguma autonomia no texto, né? Muito obrigado, então.